Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu vim falar com vocês, acerca de um assunto, que não é novidade, é um assunto que há um tempo já o Danilo Gentili ele vem comentando sobre isso, até em tom de brincadeira, acerca da presidência da República, dizendo que vai ser candidato a presidente há uns anos já. Bom, essas especulações, essas brincadeiras, se finalizaram porque agora recentemente, um dos líderes do MBL, o deputado Kim Kataguiri, ele confirmou a candidatura de Danilo Gentili, para presidente em 2026. Bom, a gente sabe que, como eu já falei aqui, há um tempo Danilo vem brincando com isso e tal, isso não era uma novidade, só que alguns botavam fé, outros não. Bom, eu particularmente acho o que eu acho de todos os políticos, Se de fato o Danilo ele for candidato a presidente ou até mesmo ganhar, a idolatria ela tem que ser anulada na raiz, Se houver algum tipo de idolatria a Salvador da Pátria, enfim, todo aquele papo que a gente já conhece bem aqui no canal, Algo que eu já venho falando há um bom tempo, Que a idolatria tem que ser combatida, tem que ser exterminada, tanto de um lado como de um outro, cara. Não importa se é de direita, de esquerda, de centro. A idolatria ela tem que ser banida, porque ela não é saudável, ela não ajuda, ela só atrapalha. Uma pessoa idólatra é uma pessoa cega, é uma pessoa que não enxerga as falhas que todo ser humano tem. Bom, isso aqui falando de idolatria, falando daquela figura midiática, daquela figura salvadora, isso tem que ser exterminado. E indo aos fatos, eu acho uma boa opção, independente que ele venha se candidatar de um lado ou de outro, que eu provavelmente acredito que ele vai se candidatar por um pensamento mais de direita, a gente sabe disso, mais conservador e etc. Bom, como eu falei aqui, eu acho bom, acho que de fato ele tem reais condições, Não vou dizer que são 100% de condições, de chance, porque a gente sabe que é complicado o eleitorado brasileiro, É muito grande o Brasil, existem muitas regiões, mas enfim. Eu acredito particularmente que Danilo tem sim uma chance, A gente vai quebrar aquele elo de Lula e Bolsonaro, Que o nosso país ficou nessa... enfim, nesse meio, esses últimos 4 anos, Infelizmente, as pessoas ficaram entre dois corruptos, Lula e Bolsonaro, entre dois ladrões, entre duas figuras asquerosas, Somente o Bolsonaro, que de fato é algo que... O cara é anti-humano, é anti-vida, a gente sabe disso, infelizmente. O nosso país ficou nessa idolatria, muito com a ajuda da religião, muito com a ajuda de alguns líderes evangélicos, que estão visando só dinheiro, estão visando só bens, Infelizmente, essa política entrou dentro das igrejas, fez aquela fusão, aquela fusão entre religião e política que sempre dá errado, Onde houver religião e política, você vê que sempre dá errado. A política ela tem que ser feita pensada com pensamento no social, nas pessoas. Não importa se a pessoa é de direita, de esquerda, se a pessoa é evangélico, é umbandista, é budista, é espírita, católico, não importa. A política tem que ser feita para todos, E quando você coloca uma religião como se fosse a religião do Estado, a religião de fato que é a religião do governo, isso sempre dá errado, porque aquele governo vai ficar fitado e exclusivamente fechado para aquele povo daquela religião. Isso é extremamente errado. A política tem que ser feita para todos. O Evangelho de Jesus, ele é algo que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com política. O Evangelho é a salvação para todos os homens. É um estado de espírito, é uma decisão de servir a Cristo, de ser cristão, de ser discípulo de Cristo. É uma decisão, não tem nada a ver com religião, com instituições religiosas, Embora existam algumas instituições religiosas que de fato seguem o Evangelho de Cristo, servem a Cristo, buscam a Cristo. A gente sabe que tem, a gente sabe que existe sim. Porém, o Evangelho é algo extremamente difusório disso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo que não tem nada a ver com ideologias ou pensamentos humanos. Outro dia a gente pode falar sobre isso, mas voltando ao assunto aqui do Danilo, para a gente não ficar muito fora do assunto. Bom, politicamente falando, como eu já falei, eu acredito que Danilo ele tem sim algumas chances reais. Eu acho uma boa opção, que o Danilo venha como presidente. Mas como eu falei aqui, pode ser Danilo, pode ser qualquer um, cara. Se fizer algo de errado, mesmo que você nem chegar lá, antes de chegar lá, fizer algo de errado, tem que ser criticado, não importa.
né? Eu acho bom porque o povo brasileiro vai ter uma opção a mais, não vai ficar preso ali a Lula e a Bolsonaro, né? Eu acredito que o povo brasileiro vai ter uma opção a mais, né, para escolher, e uma boa opção, porque se você for ver aqui pelos fatos, né, pela realidade dos fatos, vamos à realidade dos fatos, sem fanatismo, sem achismos, vamos ao que a gente tem como fato, como concreto, né. O Danilo Gentili ele já é um cara bem estruturado financeiramente falando, já é um cara rico, né, já é um cara que já tem a sua vida financeira bem definida, né, então assim, pode ser que ele venha se envolver com corrupção, óbvio, porque o ser humano é corruptível. Isso aí a gente sabe disso. Porém, eu não vejo aqui assim, algo que venha encher os olhos de Danilo, né? A não ser o poder, a gente sabe que o poder sempre enche os olhos das pessoas, ilude, a gente sabe disso, né? Mas financeiramente falando, eu não vejo motivos para que Danilo possa se corromper, possa roubar, porque ele já tem dinheiro, ele já é rico, ele já é bem estruturado, né? E artisticamente falando, ele só tem a perder, cara, né? Ele de fato vindo a ser candidato, ele como humorista só tem algo a perder, né? Porque vai ser criticado, vai ser censurado, vai ser boicotado, enfim. Então, eu acredito que se ele tomou essa decisão, foi de fato pensando no futuro do país. Estou falando hoje, agora, né? Em janeiro de 2023. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, eu não sei. Não tenho esse poder de saber. Porém, se vier a acontecer, tem que ser criticado, cara. Como eu falei aqui, Danilo, Lula, Bolsonaro, Moro, enfim, não importa, cara. Se errou, né? Se, como a gente fala aqui no Rio, se cagou fora do vaso, tem que ser cobrado de ponto final, cara. É só isso. É porque as pessoas, elas idolatram o político, né? Uma parte dessas pessoas idolatram porque são mamadores, mamam na teta do governo, então tem que idolatrar para que sua mamata não venha acabar. Então são mamadores, então, eles têm que mamar, né? Eles têm que idolatrar para que a mamata continue. E outros são ignorantes, cara, porque, cara, o político, como eu sempre falo aqui, ele tem que ser cobrado. O político só faz um bom trabalho quando ele está sendo cobrado, né? Quando você passa a idolatrar político, quando você passa a ser um Maria vai com as outras, né? Que vai na opinião de terceiros, do seu líder espiritual, do líder da sua comunidade, quando você é um cara que é massa de manobra, cara, você é apenas uma estatística, um número, quando se trata de política. Porque para esses políticos corruptos, você é só um voto, cara. Então é necessário que você abra a mente, é necessário que você abra a sua mente para entender isso. Políticos têm que ser cobrados. Não importa, não fique fadado a uma ideologia, a um pensamento, porque tanto a esquerda como a direita, como o centro, eles têm defeitos, porque são ideologias feitas por homem. Não existe a esquerda perfeita, não existe a direita perfeita. Não existe, cara. Bota isso na sua cabeça. Eu, particularmente, eu não me importo se o cara é de direita, se o cara é de esquerda. Se ele fizer um bom trabalho, a gente reconhece. A gente, de fato, comenta e reconhece, porque dá o reconhecimento, porque o cara fez um bom trabalho. Até porque é algo que é da sua obrigação e recebe muito bem para isso. Não tem que ser aplaudido, ovacionado, não. A gente reconhece, mas se o cara fizer um mau trabalho, a gente tem que cobrar e ponto final, cara. É isso, é assim que acontece numa política saudável, numa democracia, né? É assim que acontece numa democracia. Então, eu acho boa a ideia de Danilo se candidatar, né, a presidente. Embora é muito complicado no Brasil a gente dizer as reais chances que o Danilo tem, né? Mas eu acredito que ele tem uma boa chance por não ser da política, por não ser do meio, né? Por já ter a sua vida financeira estruturada, né? Enfim. Artisticamente falando, para ele só tem algo a perder, né? Então ele realmente está abrindo mão, né? Daquilo que ele tem a perder fazendo isso, e está fazendo. Então eu acredito que ele tem algumas chances reais, né? Para que isso aconteça. Mas como eu falei, a gente está no começo de um governo, está no começo de 2023, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, são 4 anos de governo, né? Enfim, então a gente não sabe o que vai acontecer até lá, a gente não sabe o que pode acontecer no Brasil. O Brasil é um país muito bipolar, muito complexo, né? As coisas podem acontecer muito rápido e mudar, enfim. Mas eu acho uma boa opção, né? Acho uma boa opção que ele venha se candidatar. Existem também outros assuntos que eu quero falar aqui no canal, vou tentar produzir com mais frequência vídeos aqui para falar de outros assuntos, né? Tem um assunto aí de Lula que foi lá na Argentina tentar, né, conversar, foi lá no país quebrado, um país que está completamente quebrado. Bom, foi lá para tentar fazer algo que o verme do Bolsonaro não fez, né, que foi
fazer aquele comércio internacional, aproximar os países, enfim. Bolsonaro isolou o Brasil, né, do mundo, mas enfim. Mas também a Argentina, ela tem mais a pedir do que a dar, a verdade é essa, né, do que a contribuir. Porém, ele foi lá para tentar conversar, para fazer uma moeda única na Mercosul, né, que não é uma novidade, mas enfim, a gente pode falar disso em outros vídeos. Galera, compartilha esse vídeo, tá bom? Dá o like, mostra um amigo, mostra aí aos teus amigos, coloca nos grupos do WhatsApp, de Telegram, enfim. Se você puder compartilhar, se inscrever no meu canal para me dar uma força, eu agradeço muito, tá bom? A gente vai falar sobre outros assuntos aqui também no canal, vamos ficar só, até afinal de contas, o nome do canal é O Que Der na Teia. Então a gente vai falar sobre outros assuntos saudáveis também, né? Sobre o Evangelho, enfim. A gente vai falar, a gente vai focar nesse lado também, tá bom? Mas, por enquanto, se inscreve, tá bom, no meu canal, compartilha, mostra um amigo teu, dá o like, tá bom? Que é muito importante, ativa o sininho também. Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos.